Desejo saudar todos os obreiros em nome do Senhor Jesus, com a paz do Senhor. Tome o seu lugar. Por favor, queremos glorificar a Deus, amados irmãos, por tão grande oportunidade que Deus nos concede. Quero louvar a Deus pela realização desta 75ª EBO. Estamos honrados por poder participar. Quero agradecer aqui o meu pastor José Wellington, também o pastor Wellington Júnior. Quero glorificar a Deus, irmãos, pela organização, a comissão organizadora deste conclave. Glória a Deus. Deus abençoe. Também o pastor Osiel Bernardino nesta manhã, nesta direção. Eu estou honrado por poder portar este crachá. Glória a Deus. É um privilégio. E também dizer que ele ficou muito bonito este ano. Estou vendo já os pastores com os novos crachás da nossa AGO já, não? Que será amanhã. E nós damos toda a glória ao nome do Senhor Jesus. Foi um prazer grande poder ouvir mais uma vez pastor Enilson, e assim como todos os preletores que passaram já por esta santa tribuna. Glória a Deus. Deus abençoe pastor Pedro Abreu, que eu estava ali do lado dele, o privilégio de estar ao lado dele. E, enfim, todos os pastores participantes desta EBO. Glória a Deus. Pastor Enilson estava falando aqui, irmãos, do Amazing Grace. E eu me lembrei que eu estava uma certa ocasião com a minha família na Disney, lá em Orlando. E ali visitando, tinha muita gente, aquilo sempre tem muita gente. E chegamos lá num determinado lugar, onde ia ter uma apresentação. E tinha uma corda passada, de uma extensão considerável, talvez uns 30 metros ou mais de extensão, numa altura bem considerável também, talvez de uns 15 metros, 10 pelo menos, uma altura como este patamar da galeria, assim, diante daquele público enorme. E de repente entrou um indivíduo com uma idade já considerável e com um trompete na mão. Ele subiu naquela corda, andou para lá e para cá, equilibrista, e aí sacou o trompete e começou, pastor Enilson, a tocar o Amazing Grace. Ninguém tocava como ele. Um exímio musicista. Quando ele começou a tocar este clássico, o público se exaltou em aplausos, muita gente chorando, e ele então tocando este hino, andou para lá e para cá na corda. Eu nunca me esqueci daquilo, e eu entendi que ele estava dizendo que a graça é maior, e ela que nos colocou nas alturas e no equilíbrio, e falando também que é possível não cair. Glória a Deus. Deus abençoe pastor Nilson pela mensagem. Eu quero convidá-los para compartilhar uma palavra que está no meu coração, que eu desejei falar, que está na carta aos Colossenses.
capítulo 2, 3 versículos, o 13, o 14 e o 15. Colossenses 2, 13 a 15. Não estou usando o assunto da apostila, irmãos, amém? Ele está bastante extenso e quero deixar, com a permissão do nosso pastor, aí para consulta dos irmãos, e falar esta palavra que Deus pôs no meu coração ontem pela madrugada, enquanto buscava a Deus. Lendo a palavra: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Quero falar com a graça que Deus me conceder sobre o triunfo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Triunfou em si mesmo. Gosto da expressão dessa Bíblia corrigida. Triunfou em si mesmo, nele mesmo, por ele mesmo. Não precisou ajuda, não precisou auxílio. Ele é o suficiente Salvador. Não precisa missa de 7º dia, não precisa reencarnação, não precisa purgatório. Ele fez a obra completa. Triunfo. Esta palavra, irmãos, ela significa vitória majestosa. E a vitória do Senhor Jesus significa também grande vitória, êxito completo, sucesso, grande regozijo, júbilo, domínio, apoteose, honra. Glória a Deus. O Senhor Jesus é digno. Ele triunfou. E foi por nós, irmãos, por mim e por cada um de nós. Seja glorificado o nome do Senhor. Eu sei que esta palavra está indo ao vivo, online. Deus abençoe os que estão acompanhando, e saiba que isso diz respeito a você também, a sua família, seus descendentes. Glória a Deus. E também que esta palavra, ela ficará armazenada, e muitos a ouvirão. Lembre-se que ela diz respeito a você também, hoje ou quando chegar a você. Glória ao nome do Senhor. Esta palavra triunfo, irmãos, pensa-se que ela vem, ou que Paulo esteja se referindo ao triunfo romano. E esse negócio de triunfo, irmãos, gerou aí em muitos lugares do mundo, em muitas
grandes metrópoles, os famigerados arcos do triunfo. Tem em Paris, tem em Roma, em tantos lugares. Quando você, porventura, se deparar com um deles, lembre-se que o triunfo é do Senhor Jesus. E dê glórias ao nome dele. Nosso presidente falou que o Senhor marcaria esta EBO. E já marcou. Glória a Deus. Já se manifestou. E nós queremos glorificar ainda o nome dele. Esta palavra, irmãos, vem, pensa-se, né, da vitória de um dos generais, ou dos generais romanos, quando venciam os exércitos inimigos, principalmente os exércitos estrangeiros. Que interessante. Aí tinha um desfile, quando ele chegava em Roma, era um grande desfile, um desfile apoteótico, baseado nessas palavras que eu acabei de citar. E como era esse desfile? Olha, irmãos, primeiramente iam os magistrados na frente, entrando pela Via Ápia em Roma, avenida principal, via principal. Depois, logo em seguida, iam os senadores. O Senado é o que mandava no império. Logo em seguida, em terceiro lugar, iam os trombeteiros, tocando trombetas estridentemente. Logo depois, em quarto lugar, iam os despojos dos vencidos. Tudo que tinha sido tomado, tirado deles, iam sendo exibidos, não é? Em seguida, iam touros brancos que seriam sacrificados na chegada do desfile. Logo em seguida iam os prisioneiros vencidos, acorrentados, como a vitória, mostrando o que aquele general tinha feito. Logo depois iam os lictores. Que eram os lictores? Eram servidores públicos de alta patente, que iam com uma machadinha, cada um com uma machadinha na mão, e com um feixe de varas, que representavam as regras, as justiças do império. E eles iam com a machadinha como que abrindo o caminho no meio do povo, para que o general pudesse passar. Logo em seguida vinha o general, com roupas, dizem eles, quase reais, pois com aquela vitória ele tinha quase chegado a ser um rei, ou seria um candidato a um futuro imperador. Alguns deles foram, né? E também eles traziam uma coroa e na mão um cetro, dizendo que ele agora era quase divino. Ele estava a um passo de ser um Deus. Se é que a linguagem ou a expressão era baseada nisso, veja que coisa. Ele ia montado numa carruagem circular, puxada por 4 cavalos brancos, totalmente enfeitados, dada a glória da vitória daquele general. Ele ia com uma coroa de louros, e o objetivo era chegar até a grande estátua de Júpiter, e ele então ia para depositar aquela coroa de louros, atribuindo a vitória àquele ídolo. Agora, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, qualquer dicionário, irmãos, que consultar aí a palavra triunfo, traz esse negócio. Qualquer puxada no Google aí, você vai achar esses dizeres que eu acabei aqui de citar. Jesus, irmãos, ele
efetuou o verdadeiro triunfo, o maior de todos eles. E Ele não é quase um Deus, Ele é Deus verdadeiro. Glória a Deus. Ele não é quase um imperador, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Seja glorificado o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor para sempre. Aquele general, ele ia entrando pela via principal de Roma, nesse objetivo de chegar diante de Júpiter. Olha que coisa. Nas laterais estavam acesas inúmeras piras, queimando incenso e outras especiarias. E agora Paulo, ele vai dizer que nós somos o bom cheiro de Cristo. Imagina o Senhor Jesus, irmão, chegando diante não de Júpiter, mas diante do Pai, apresentando a sua grande e maravilhosa vitória. Bendito seja o Senhor. E apresentando os salvos. Tem um lugar da Bíblia que diz que ele vai dizer assim: eis-me aqui com os filhos que tu me deste. Em outro lugar, Jesus se refere a isso na oração sacerdotal. Ele mesmo diz assim para o Pai: nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Seja glorificado o nome do Senhor. Eu e você estávamos lá. João viu a igreja inteira no céu. Como pode ser isto, irmãos? Naquela época, em 96 depois de Cristo, hoje já estamos no ano 2021, né? João já viu quase 2000 anos atrás a igreja toda lá. E ele viu o Senhor Jesus para servir a ceia nas bodas do Cordeiro, a igreja toda. E tinha um brado, capítulo 19 do Apocalipse fala isso, começa falando assim, né? Um brado que dizia assim: aleluia, glória a Deus. Foi isto que ele veio fazer. Que grande o triunfo do Senhor Jesus. Aqui diz, né? Ele despojando o quê? Os principados e potestades, os governos, os governantes, os dominadores, os poderes dos tronos de Satanás, desalojando os demônios. Esta palavra despojando significa despir completamente. Tirou a roupa dos bichos. Significa também desarmar, tirar as armas, tomá-las das mãos de Satanás e dos seus asseclas. Significa também tirar os pertences. Significa empobrecer, deixá-los pobres, se é que um dia eles foram ricos. Que o Espírito Santo te faça enxergar isto. Que o Espírito Santo nos faça ver isto. O Senhor Jesus tomando, tirando, desarmando, despojando Satanás. Significa também expulsar. Eu via Satanás como raio caindo do céu. Significa também desalojar,
tirar do lugar, e significa também ocupar o lugar. Ele tirou Satanás do seu lugar. É isso que estamos fazendo, irmãos. Por isso ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quando a igreja vai entrando, irmãos, Satanás vai sendo desalojado, ele vai saindo, o evangelho vai ocupando o lugar, o reino vai sendo implantado. Glória a Deus. Amplie o lugar da tua tenda, as cortinas da tua habitação se estendam, não o impeças, alonga as tuas cordas, vai mais longe, chegue mais longe, atinja mais. Estou citando Isaías 54:2. Firma bem as tuas estacas. Sabe por quê? Porque transbordarás, derramarás à direita e à esquerda, e a tua semente, tua descendência, possuirá as cidades assoladas, as vidas destruídas. Ele é o Salvador, Ele é o restaurador, Ele é o abençoador. Glória a Deus. E aqui ainda o texto prossegue dizendo, né? Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente. Esta palavra, irmãos, a Bíblia NTLH traduziu humilhou, os humilhou, os envergonhou, os mostrou. Porque Satanás é assim, ele opera sempre camuflado. O Senhor Jesus não, irmãos, Ele está sempre se revelando. E Ele mesmo disse: eu sou Jesus. Glória a Deus. Satanás trabalha embutidamente, ocultamente, mas o Senhor descortinou, o mostrou, o humilhou, o expôs a ele e os seus demônios, todos vencidos. A Bíblia NVI diz assim: fez deles um espetáculo. Glória a Deus. A Bíblia NBV, que é a Nova Bíblia Viva, diz: exibiu publicamente. Glória a Deus. E Jesus triunfou. Diz esta Bíblia que eu estou usando: em si mesmo. Olha o triunfo de Cristo, irmãos, correndo aqui. Primeiramente, Ele venceu a carne. A carne, irmãos, é uma agência maligna. Carne, né? Não no sentido de corpo simplesmente, mas de malignidade, de mistura, de contaminação. O Senhor Jesus venceu a carne, pois Ele se fez carne, né? O Verbo se fez carne, humano, e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E todos nós recebemos da sua plenitude e graça cada vez maior. Tem graça ainda pela frente, viu? Não recebemos tudo ainda não, tem mais. O Senhor tem mais para dar, o Senhor tem mais para revelar. Glória ao nome do Senhor. Venceu a carne. Hebreus 4:15. Bom, Gessé, dá para me ajudar aí? Leia esse versículo, por favor. Hebreus 4:15. Olha o que diz, irmãos. Som para o pastor Gessé, por favor. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi
foi tentado, mas sem pecado. Meu Deus, que pode trocou essa? Coisa linda. Em tudo foi tentado. E convinha, não é? Convinha. Ele passou tudo que nós passamos, mas sem pecado. Venceu a carne. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Era igual nós, mas sem pecado. Segundo ponto, irmãos, do triunfo do Senhor Jesus: venceu o pecado. Quantos podem glorificar a Deus? Ninguém podia vencer, irmãos. Ele pagou o preço, né? Pagou o preço, foi o seu sangue. Não foi com prata nem com ouro, diz o hino 231 da harpa, que nos comprou Jesus, mas por seu sangue vertido lá na cruz. Glória a Deus, aleluia. Então, vencendo o pecado, irmãos, Jesus tirou o pecado do mundo. Foi isso que João falou, não é? Quando viu o Senhor Jesus chegando, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não simplesmente tira os pecados, irmãos, mas tira o pecado. O pecado é o estado pecaminoso que veio por causa da queda de Adão. Ninguém podia tirar, ninguém podia remover, ficou como uma nódoa na humanidade. Mas o Cordeiro tira. Eis aí o Cordeiro, venceu o pecado. Glória a Deus. E não foi só por alguns, irmãos, foi por todos que derem crédito. Todos quantos aceitarem-no. Glória a Deus. Terceiro ponto do triunfo: venceu o mundo. O mundo, não o mundo simplesmente, irmãos, terra, né, planeta, mas o mundo, irmãos, pecado. O mundo, habitação de Satanás. Este mundo, irmãos, este velho mundo, Jesus venceu o mundo. Ele disse em João 16:33, pastor Gessé, ajuda-me aí mais uma vez. João 16:33, correndo aqui, irmãos. e 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Quarto ponto do triunfo do Senhor Jesus: venceu o mal. O mal que está no mundo. Em João 17:15, o Senhor Jesus está orando ao Pai e ele diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Glória a Deus. O mal está aí, irmãos, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Lutero, irmãos, na sua jornada, não é? Na sua luta, na sua dificuldade também, num tempo de sofrimento, de esgotamento, diz a história que um dia Satanás chegou diante dele, não é? E o acusou dos pecados, e fez uma lista de todos os pecados dele. E Satanás é sujo, ele se aproveita quando a pessoa está fraca. Aí Lutero se encheu de força no Senhor, porque Ele é o que nos dá força, e ele escreveu embaixo: mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e do mundo. Oh, que poder, que triunfo, que glória. O Peregrino, irmãos, que dizem que é o segundo best-seller mais lido na terra, inclusive hoje,
porque o primeiro é a Bíblia. Glória a Deus, você pode glorificar o nome do Senhor. Diz que o peregrino ia andando, irmãos, e uma hora ele entrou em luta corporal com um indivíduo chamado Apolion, o próprio Satanás. E ele teve uma hora na luta que ele ficou por baixo, e o Apolion começou a se vangloriar, e ele gritou: não te glories, inimigo meu, se caio, tem um que me levanta. Sinta-se tomado pela tua mão direita, eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Glória a Deus. O que o Apolião o abandonou e o peregrino prosseguiu. Glória a Jesus. Quinto ponto do triunfo, irmãos: venceu o próprio Satanás, venceu o diabo. O diabo é o autor do pecado, não é? O diabo é o que usa a carne de todo mundo, não é? O diabo, irmãos, enfim, ele é o autor do mal. Depois, se quiser, a gente pode conversar mais tarde, porque tem uma polêmica tremenda nisso, né? Tem gente dizendo por aí que o autor do mal é Deus. Nunca, irmãos. Em Deus não tem mal nenhum. Em Deus só tem o bem. Por isso ele é chamado de o benigno. E o mal é do diabo, porque ele é chamado de o maligno. Mas não dá tempo da gente entrar nessa questão. Venceu o diabo. João 16:11, Jesus diz assim: porque o príncipe deste mundo já está julgado. Já está julgado, já está condenado, já está vencido. Oh, glória a Deus. E ele sabe disso, irmãos. Por isso ele vive tentando muita gente por aí. Mas diz ainda, irmãos, que o sexto ponto do triunfo: Jesus venceu a própria morte. Glória a Deus. Jesus venceu a morte. Ah, mas por que tem gente que morre ainda? Porque diz que a morte será o último inimigo extinto, a ser extinto. Lá na frente ele vai ser extinto. O mal também, por enquanto está agindo por aí. Satanás também, mas é questão de tempo. Logo ele vem para tirar tudo isto. Glória a Deus. Venceu a morte pela sua ressurreição. A pedra era grande. Marcos, o evangelista Marcos, ele diz que as mulheres foram lá para levar especiarias, e elas iam preocupadas e diziam consigo mesmas: quem nos revolverá a pedra? Quando elas chegaram lá, a pedra já estava revolvida, o sepulcro já estava aberto. Aí ele diz assim: e a pedra era muito grande. Satanás achou, daqui ele não sai. Foi lá, pôs o lacre de Roma, o selo de Roma, a marca de Roma. Mas quando foi o amanhecer do terceiro dia, Deus enviou o seu anjo, e ele veio e resplandeceu a sua luz, e a pedra foi revolvida, e elas acharam o anjo sentado em cima da pedra. Sentar em cima, irmãos, é sinal de posse, sinal de domínio. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E aí eles diziam para: por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Seja glorificado o nome santo do Senhor. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. Aí Paulo, ao escrever isto aos Coríntios, na primeira carta, 15, a partir dos 51, 52, 53, vai até os 54, 55, ele fala assim: porque convém que isto que é mortal se revista da imortalidade, isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isto que é mortal for revestido da imortalidade, está falando de mim e de você, da igreja, e isto que é corruptível, desgastável, envelhecível, se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Oh, seja glorificado o nome santo do Senhor. Esta palavra tragada significa engolir.
Oh, glória a Deus! É uma palavra aplicada. Paulo aplica isso também na segunda carta, no capítulo 5, no versículo 4, quando ele fala assim que é necessário que o mortal seja absorvido pelo espiritual. Glória a Deus. Ou pela vida, né? A vida é maior que a morte, irmãos. A vida é Ele. A vida é o Senhor Jesus Cristo. E essa palavra, irmãos, é a mesma palavra que se aplica para a sepultura, quando ela engole as pessoas. Aqui é o contrário, irmãos, é a vida que vai engolir a morte. A vida vai engolir a sepultura, tragada, engolida. A Bíblia King James traduziu assim: engolida. Engoliu. A vida vai engolir a morte. Não vai ter mais. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e já não haverá mais morte, nem clamor, nem choro ou lágrimas. Esse clamor são esses gritos que a gente ouve quando as pessoas morrem, principalmente os não crentes, né? Que não têm esperança. Este clamor, este grito vai ser extinto, não vai ter mais. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. Sétimo ponto do triunfo: venceu a injustiça, irmãos. Glória a Deus. Venceu a injustiça. Aleluia. 2 Tessalonicenses, eu vou ler para ganhar tempo. Olha, irmãos, o que diz 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 7. Vou ler mais uns. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Mistério da injustiça. E aí diz o 8: então será revelado o iníquo. Olha aí, irmãos, mais uma exposição aqui, né? Será revelado, mostrado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Mistério da injustiça é o pecado, irmãos. É a operação de Satanás camuflada por aí. Os ocultismos. Cuidado, pregadores da palavra de Deus. Tem muito ocultismo por aí. Tem muito pregador por aí, irmãos, se utilizando de técnicas, até de hipnotismo. Cuidado. Mas prega a palavra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas. Oh, louvado seja o nome do Senhor, porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão doutores para si, para que falem segundo as suas concupiscências. Mas tu se sóbrio em tudo, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, pregue a palavra, anuncie a palavra, leia a palavra. Cuidado, não pregar sem ler. Prega a palavra, prega o evangelho, porque ele dá certo, porque ele é o antídoto, ele é o remédio. Glória a Deus. Olha, irmãos, injustiça, mistério, muito ocultismo por aí. Sabe, essas filosofias desta última hora? Universalismo, que quer dizer que no final Deus salvará todo mundo. Humanismo, que significa que o homem é o centro de tudo, mas o centro é Ele, é o Senhor Jesus Cristo. O relativismo, foi falado aqui já, né? O relativismo. E o que é isso? Mas que tudo é relativo, não tem uma verdade absoluta, porque eles não creem nele, porque Ele é o absoluto.
Ele é a verdade absoluta. O sincretismo religioso, sabe o que é isso, irmãos? Não dá tempo de explicar, mas é a fusão dos cultos, uma mistura de cultos. Cuidado, o culto da igreja, irmãos, é exclusivo, a adoração é só dele. Oh, glória, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A adoração é só dele, é só para ele, é só ele. Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele servirás. Oh, glória a Deus. O ateísmo, irmãos, como está crescendo o ateísmo. E quem não era para ser ateu está se tornando ateu. Você já viu? Líderes, eu ia falar pastores, pastor que é pastor não faz isso não, mas líderes por aí se tornando ateus. Líderes que se dizem cristãos se suicidando, perdendo a esperança, abraçando a incredulidade. Oh, só Deus, irmãos. E agora ultimamente, irmãos, o chamado teísmo aberto. Teísmo aberto, filosofia maligna. Significa, eles dizem que Deus não sabe de tudo. Eles desprezam os atributos de Deus, mas Deus continua sendo onipotente. O Senhor Jesus continua sendo onisciente. Ele continua sendo, irmãos, onipresente. Está aqui, está na 75ª EBO, está aí com o irmão, está aí na internet, está aí onde você está. Glória a Deus. Agora eles querem, irmãos, contemporaneizar a Bíblia. Querem mudar, alterar os fundamentos, as palavras. Ninguém pode mudar, irmãos, o que está aqui. Esta é a palavra que vai prevalecer. Por ela o Senhor Jesus se assentará e julgará os vivos e os mortos. Glória a Deus. Eles acham que estão mandando, mas o dono vai aparecer. Estou terminando. O dono vai aparecer. Glória a Deus. Eu estava, irmãos, eu trouxe a harpa cristã aqui. Olha, o hino 48, irmãos, diz assim. Eu vou recitar o hino, tá? Não fique com medo que eu não vou cantar. Olha, irmãos, o dia do triunfo de Jesus, quando lá do céu descendo, para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfar do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas faustoso vem o dia do triunfar do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. E você? Vamos levantar a nossa mão e dizer: eu também. Derecandarabás, andaramaia. O triunfo glorioso, o triunfo maravilhoso. Olha, irmãos, Apocalipse capítulo 11 é o toque da 7ª trombeta. Olha o que diz. Versículo 15: e tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam:
os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste, e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para serem julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruires os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Deus está no seu santo templo, disse Abacuque. Cale-se diante dele toda a terra. O hino, irmãos, o clássico, não é? Aleluia, de Handel, foi baseado aí nesse texto. Glória a Deus. Você pode glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Jesus é o grande general. Aleluia. Ele vai na frente, e nós somos, irmãos, aqueles que Ele tomou do inimigo. Mas nós não estamos acorrentados, como o general levava. Nós estamos livres. Glória a Deus. Não estamos nus, estamos vestidos. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. 2 minutos. Paulo, irmãos, no seu êxtase, ele dá graças a Deus por várias vezes. Quando ele termina de falar da morte, o texto que eu citei, ele diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Lá em Romanos 8:37 ele diz assim: em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Só dê glórias ao nome do Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Em 2 Coríntios 2:14 ele diz assim: mas graças a Deus que Ele sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Há um triunfo para a igreja. O triunfo de Jesus é por causa de nós, por causa de mim, por causa de você, por causa da igreja, por causa do seu povo na terra. Glória a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Aquelas vitórias que Ele já te deu, Ele tem novas vitórias para te dar. Ele tem novas bênçãos pela frente. Ele tem novas conquistas pela frente. Você não está vivo por acaso. O pastor Enilson falou aqui, irmãos, que ele foi livre da morte pela Covid ou da Covid. Eu também. Você pode glorificar o nome do Senhor. Você não está vivo por acaso. Deus tem mais para fazer. Amém. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Toda a glória a nosso Jesus. Toda a glória a Ele. Aleluia. Oh, que palavra gloriosa. Meus amados irmãos, está entre nós também o pastor Paulo Bernardo, Cearapó, Mato Grosso. Onde está? Olá, Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Carapó. Glória a Deus. Vamos agora neste momento, meus amados irmãos, ficar de pé. Vamos fazer mais uma oração. Nós vamos ouvir o terceiro orador, o pastor Paulo Lucas Sacramento, líder do setor 10, pastor setorial, Barueri. Quero convidar aqui para fazer essa oração pastor aqui, o pastor Paulo Bernardo.
Pode vir fazer essa oração, por favor. Papai, tira a pilha do relógio, tá bom demais. Glória a Deus. Aleluia. Que pena que está acabando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te exaltamos, meu Senhor, por esta manhã abençoada, por tudo que o Senhor tem falado conosco através da tua palavra. Agora, meu Deus, continua usando o teu servo, que ainda irá nos trazer mais uma porção da tua palavra. Continue abençoando, continue usando o teu servo, porque aqui estamos, Senhor, para ouvir o Senhor falar conosco nesse dia. Te adoramos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Me abençoa, meu Pai. Deus te abençoe.